Então, nós começamos a apresentar para os meninos vários missionários, e nós percebemos que eles se interessaram mais por esse missionário. Esse missionário é o Rodrigo Petrelli. Ele é casado com a irmã Valesca. Ele, durante a sua infância, foi o embaixador do rei, participou da embaixada, hoje é um embaixador lá no campo missionário, e a esposa dele havia participado também das mensageiras. E isso o menino estava vendo, um missionário que havia sido embaixador como ele. Rodrigo começou a fazer um trabalho em Madagascar, e o trabalho foi tão bem feito que ele hoje está pela agência missionária responsável por toda a África, em capacitar novos missionários e estabelecer novas igrejas. Trabalho com crianças, trabalho com adultos, mas o principal link com a embaixada é que ele, quando criança, foi como eles, o embaixador do rei. E aí nós tivemos a oportunidade de ter o Rodrigo conosco. Passa a próxima tela, Daniel. E nós que orávamos à distância pelo pastor, pelo missionário e pelo embaixador Rodrigo Petrelli, tivemos a oportunidade de orar pessoalmente com ele. Além do Rodrigo Petrelli, também, receber as nossas orações e semanalmente a gente está sabendo o que está acontecendo. Olha o que cada embaixador fazia durante todos os encontros da embaixada. Próxima tela. Cada embaixador era desafiado a deixar a comer um lanche, comer um tomar um chup-chup, um guaraná e trazer aquele dinheiro. Não é pedir à mãe, não. É deixar ele algo que ele ia comer ou ia usufruir para ele, para investir no ministério, né, no campo missionário que o Rodrigo Petrelli estava lá na África. Então, nós arrecadávamos recursos e nós, como conselheiros, passe, Daniel, nós, como os conselheiros, também éramos os primeiros a levar. E nós tínhamos, então, uma caixinha missionária que a gente arrecadava ali, meus irmãos, R$ 500 por trimestre naquela época, e mandávamos lá para a África com esses meninos. Chegou uma época que a missionária, a esposa dele, né, a Valesca Passa, veio à nossa igreja, e ali ela apresentou, né, a família dela, apresentou o trabalho que eles também tinham com crianças, porque elas sabiam que crianças aqui estavam orando e mandando recurso para eles. Valesca, né, uma missionária, mas também mensageira do rei. Próximo slide, Daniel. E os embaixadores agora estavam vendo. E aí, nesse dia, os embaixadores estavam entregando pessoalmente, além das orações, a oferta financeira. Olha lá na mão da Valesca. Orando, primeiro, né? Estudando o campo missionário, se envolvendo, sabendo as necessidades, as vitórias, orando e também arrecadando. Passa adiante, meu irmão. Então, Valesca recebeu, né, os recursos financeiros e aquela embaixada continuou a fazer esse recurso. Na Boas Novas foi a mesma coisa, mas dessas vezes não foi para alguém que era ou havia sido o embaixador do rei. Passa a próxima tela, Daniel. Nós buscamos um missionário que ele trabalha missões num país chamado Camboja. Lá no Camboja, as crianças são vendidas, meus irmãos, por US$ 50. Se você quiser comprar, você compra uma criança de qualquer faixa etária lá no Camboja. E lá nós temos um missionário chamado... Essa que veio agora na minha cabeça, eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar o nome dele já já, tá? E nós então começamos a fazer o que os meninos de 12 e 14 anos começaram a fazer. Qual a primeira coisa que eles fizeram, meus irmãos, quando surgiu os embaixadores do rei em 1883? Estudar os missionários de sua época. Começamos a levar para os meninos da embaixada o campo missionário do Camboja. Menino sendo vendido, miséria. E lá, um missionário chamado Luciano, que estava comprando meninos, montando uma creche e dando a esses meninos uma nova vida. Dentro do período que estávamos com ele, uma nova menina foi comprada. Passa a próxima tela, Daniel. Então, essa menina, ela ia ser vendida para qualquer um a US$ 50 e o missionário a comprou para ela ser levada para o orfanato, para essa creche. Passa, olha agora,
como é que a menina estava lá com a, a avó ou mãe que iria vendê-la. Passa agora para você ver como a menina está com o missionário Luciano. Vai passando para você ver as transformações. Glória a Deus. Vestida, cuidada, brincando, vivendo a vida que a criança dava. Mas nós estamos trabalhando com meninos. Então, olha só o que nós levamos para eles. Os meninos também estavam na mesma situação que ela. E agora eles podiam ir numa loja. Não só ver, mas também comprar o tênis para eles também praticar o esporte deles. Então, meninos daqui arrecadando recursos. E o que a gente pedia para eles? Traz R$2 cada um de vocês, R$1, deixa de comer alguma coisa. E eu, como conselheiro, levava, meu irmão, moedas nas primeiras encontros. Vai passando. Para quê? Para que os meninos não vissem uma nota de 50 na minha mão e ficassem com vergonha. Mas eles vissem eu entregando moedas e eles também trouxessem o quê? Moedas, porque são meninos. O real missionário. Vai passando, Daniel. Aí os meninos também entregam, porque se o conselheiro está entregando moeda, eu também posso entregar moeda. Aí começa a surgir notas de 2. Vai passando, Daniel. Tá lá. Todo encontro, meus irmãos, a gente levava uma história, um fato daquele país e daquele campo missionário, do que o missionário Luciano está vendo. E nós arrecadávamos recursos. Começaram com moedas de 2, depois apareceram moedas de 5, depois vieram as notas de 10. Depois das notas de 10 vieram as notas de 20. Irmãos, eu lembro até hoje, parem. Quando o menino entregou essa nota de 20, não era um menino que tinha muitas condições, tá? O nome dele, agora me esqueci, mas já eu lembro. Eu cheguei para ele e falei para ele assim, olha só, você entregou a nota de 20. Eu falei para vocês pegar um recurso de vocês, né? Não pedir para a mãe nem para o pai, mas isso não vai te fazer falta? Eu falei assim, não, esse dinheiro era para eu comprar uma pizza, eu deixei de comprar pizza para ofertar para os meninos lá do Camboja. Como é que, meus irmãos, eu vou falar para o garoto não fazer isso, se eu já tinha o incentivado? Mas é que eu fiquei preocupado, sabe, se aquilo não iria fazer falta para ele. E realmente não fez. Ele doou e deu com alegria, como Davi disse: não darei ao Senhor aquilo que não for sacrifício para mim. Então nós não devemos pedir para os meninos pedir dinheiro para o pai para eles entregarem, mas nós devemos incentivar. Deixa de beber um refrigerante, deixa de comer um salgado, uma pizza e traga o real missionário. E aí, o que aconteceu? Passa, Daniel. Em 3 meses, meus irmãos, não sei se você dá para você ver, nós, então, recebemos recursos dos meninos e eu fiz uma promessa. Ó, o que vocês trouxeram, eu vou dobrar. O pastor, não, eu dobro. Então tá, pastor Sérgio, o senhor dobra e eu quadriplico. Então, nós arrecadamos ali, não sei se os irmãos viram, né? O valor de R$200,85. O pastor Sérgio entrou com mais 200, virou 400. E eu entrei com os outros 400. E nós mandamos ali em 3 meses, vocês vão ver ali, ó, as datas. Abril, maio, junho, 800. Mas olha só agora, essa doação foi de qual mês? Foi do mês de julho. Volta no mês de julho antes, meu irmão, por gentileza. Desculpe, só para os irmãos verem. Doação do mês de julho. Até agosto, né? Então manda lá. Mandamos R$810. Manda aí, meu irmão. Só para os irmãos verem e entenderem o que eu quero colocar. Depois disso, meus irmãos, em menos de um mês, nós arrecadamos o quê? 3 meses para R$800. Depois, em um mês, R$500. E depois, mais um mês, R$502,40. Começa devagarzinho, vai ser 10, vai ser 15, vai ser 20, vai ser o PAN 50, e vocês vão ver que os meninos vão se envolver. À medida que vocês estudarem com eles, o campo missionário que eles estarão adotando o missionário em oração, mas em contribuição. E então, meus irmãos, nós temos essas 2 embaixadas com esses 2 campos missionários. Vamos passar adiante? Aí está o missionário. Aí o missionário foi lá na Igreja Batista Boas Novas. Mostra aí, meus irmãos. Mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo Petrelli. Olha como é que está ele praticamente chorando. Com os meninos embaixadores.
sustentando a compra e a manutenção daqueles meninos no Camboja, que seriam usados como escravos sexuais, escravos de trabalhos forçados. A pessoa pode fazer tudo com a criança, porque ela se torna uma propriedade de quem compra. Passe mais, meu irmão. Diminui, por gentileza. Guardem esse 11º ponto, meus irmãos. Olha só. Primeiro ponto para missões. O que vocês têm que fazer com os meninos? Estudar missões, os campos missionários de hoje. Adote um missionário em oração. Estude esse campo missionário. Ore. E depois, naturalmente, vai surgir oportunidade para você desafiar eles a arrecadar esse recurso financeiro. Amém? Amém. Gente, já passamos muito ponto. O 12º ponto seria o seguinte. Esses meninos começaram em 1883, foi uma conversa que eu tive com o nosso coordenador, o Fabiano. Eu dei essa palestra no sábado, o Fabiano deu no domingo. E eu, Fabiano, cara, você já parou para pensar? De 1883 a 1908, são 25 anos. O que esses meninos fizeram de 1883 a 1908? Irmãos, eles só fizeram uma coisa. Eles não pararam. Eles não pararam. Então, para você ter uma embaixada padrão, você tem que ser um imparável. A Bíblia nos fala, ontem mesmo estudando Romanos, capítulo 8, que nós não somos como aqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que se retrocedem. Eu fui resgatado para o Senhor Jesus Cristo quando eu tinha 8 anos. Meus pais vieram do interior, eu morava numa favela, meu apelido era Baleado, porque minhas roupas eram todas furadas e rasgadas. Quem olhava para mim não falava que eu tinha tomado um tiro, mas que eu tinha tomado vários tiros. Nós mudamos para um bairro distante, na rua da minha casa, abri uma embaixada, lá 2 conselheiros, Vilmar e Elias, me abraçaram, aquela igreja, a Batista Central do Palmeiras me abraçou. Eu, que era um filho de um faxineiro, que não entendia nada, um menino depressivo que olhava ao redor e não tinha nenhuma esperança. Em Cristo me tornei mais que vencedor. E hoje, como conselheiro do embaixador do rei, eu tenho uma convicção e um comprometimento com Deus. Enquanto eu estiver vivo, haverá pelo menos uma embaixada nesse país. Glória a Deus. Vou repetir para os irmãos. Enquanto eu estiver vivo e com saúde, quero acrescentar isso, Deus me der condições físicas, por isso eu cuido do meu corpo físico, por isso eu cuido da minha saúde, eu malho. Meu filho está me chamando aqui, estou atrasado há 30 minutos para trabalhar com ele, porque mais cedo não deu. Eu quero que pelo menos uma embaixada a Deus. Meus amados, o que esses meninos fizeram de 1883 a 1908, eles foram firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E o trabalho deles não foi em vão. Olha onde essa organização chegou. É o 12º ponto. Seja firme e constante. Vai vir lutas, vai vir dificuldades. Às vezes vai ser o pastor, vai ser a direção, vai ser o pai do menino, vai ser um outro ministério com ciúmes. Vai ser de dentro da igreja às vezes, mas não desista. Não desista, não desista. Permaneça firme e constante. E o que eu faço, meus irmãos? Quando vem uma luta na minha vida, eu faço 3 coisas. Primeiro, eu faço o que Paulo disse: observe-se, pois, o homem a si mesmo. De repente, eu cometi algum pecado, eu estou andando absolutamente em algo errado diante do Senhor. E se eu estiver errado, eu quero que o Espírito Santo me mostre, eu me conserto. Se não, coloco Deus, tu sabes que eu sou pecador, mas não estou andando absolutamente no pecado. Me ajude. Eu, que já oro, passo a orar mais, passo a estudar a Bíblia mais e passo, meus irmãos, no 3º ponto, a trabalhar mais. Guarde isso. Quando vier a luta, a tempestade, tenha o seu a sós com Deus e pergunte a si mesmo: será que eu não estou deixando uma brecha? Será que eu não fiz algo? Por isso Satanás está se levantando contra mim, contra o ministério, contra a embaixada? Aí pode ser eu, ou pode ser alguém do ministério, meus companheiros de ministério. Se não, orem mais. Trabalhem mais. E continuem firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor.
Eu acho que eu delonguei muito, Wellington. Eu te peço perdão e espero que pelo menos tenha valido a pena, meus queridos irmãos. Deixo aberto alguma pergunta, alguma coisa. Não deu nem para fazer a tela, mas com esse 12º ponto, eu quero fechar essa minha experiência de 14 anos. E se Deus quiser, peço oração aos irmãos. No ano que vem a gente escrever um livro a respeito disso. E aí é lógico que vão ter histórias e histórias, né? Porque são 14 anos, são muitas vidas, são muitas igrejas, são muitos meninos. É um Wellington e um Fabiano, que agora, né, querendo ou não, me ajudaram a ver outros pontos, né? E outros irmãos que lá atrás carregaram conosco, a gente não faz nada sozinho. Mas guardem esses 12 pontos. Se você procurar fazê-lo, você vai ter muita possibilidade de fazer um grande ministério, de fazer uma grande bancada e alcançar a vida de meninos e a vida das suas famílias. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus.